Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês para compartilhar mais uma vez aqui, para dar sequência nas nossas meditações. Nós estamos aqui numa sequência e hoje nós vamos tratar nessa sequência sobre a- o desenvolvimento da nova criatura que nós nos tornamos em Cristo, essa nova criatura que está sendo desenvolvida em nós através do Espírito Santo. Nós estamos nesse desenvolvimento dela, nós estamos meditando aí a respeito da vida devocional. E esse vida devocional aí é um tópico dentro, um capítulo dentro do livro Tudo se resume no amor, que é um livro meu que está disponível na internet. E eu incentivo você a acessar e a ler. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, no YouTube. E esse tópico, esse capítulo particularmente, é um capítulo que muito me apaixona, porque para mim é essencial. E o desenvolvimento da vida devocional, e particularmente o momento devocional, como nós vamos começar a tratar hoje aqui, é algo que vai nos tornando independentes. Independentes da religião, embora possamos, e para algumas pessoas tudo indica que seja o ideal permanecer na religião, tem muita utilidade para si, muita utilidade para os outros, na grande maioria das pessoas. Ah, e nós vamos nos tornando pessoas realmente naturalmente melhores, que agem de maneira correta cada vez mais, não porque estão aprendendo e porque existe uma força de fora para dentro dizendo o que fazer ou o que não fazer, que é a força da lei, né? O ensino do pastor, do padre, do guia, mas existe uma luz, existe um impulso de dentro para fora, que é a verdadeira lei, a lei do amor que Jesus prometeu, que Deus prometeu que seria gravada nos nossos corações. Mas essa gravação ela acontece dia a dia, a partir de uma vida de devoção, uma vida devocional, e particularmente, como vamos começar a tratar, começa no momento devocional, no momento em que nós nos voltamos para essa consciência. É uma construção para toda a vida diária, que terminando a vida ainda estaremos longe de termos atingido o alvo. Como a Bíblia diz, Paulo diz que o nosso alvo é Cristo, nosso padrão, nosso modelo é Cristo. Estaremos ainda muito longe. Mas por mais longe que estejamos do nosso alvo, do nosso padrão, que é Jesus, nós também estaremos bastante longe do lugar de onde nós começamos. Nós estaremos muito longe da pessoa que nós éramos, como velha criatura, como seres humanos caídos, completamente separados da presença, da glória, do amor, da inspiração, do poder de Deus. E nesse nós vimos os dois primeiros tópicos desse capítulo, os tópicos 26 e 27. Nós vimos sobre o ciclo da higienização espiritual, a higienização que nós precisamos, à luz da Bíblia, assim como nosso corpo, nós espiritualmente também precisamos, e nós vimos o ciclo da vida devocional. Agora, nesse tópico, o tópico 28, eu quero meditar com vocês sobre alguns ensinamentos de Jesus sobre a oração. Nós vamos agora começar uma sequência aí de alguns tópicos baseados em ensinos de Jesus. Esse agora ensinos preliminares e depois, a partir do próximo tópico, ensinos específicos de Jesus, inseridos na oração do Pai Nosso, que é uma oração extremamente rica, como não poderia deixar de ser. Em Lucas 11 tem uma passagem interessante, versículo 1, Lucas 11, 1. Diz que, em certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando ele concluiu a sua oração, um dos discípulos lhe solicitou. Ou seja, os discípulos puderam perceber que eles estavam orando, viram Jesus orando, não interromperam porque sabiam que era um momento em que Jesus estava exclusivamente com seu Pai, era um momento de devoção e ele não devia ser interrompido.
a não ser numa situação realmente que justificasse. E quando ele termina, um dos discípulos lhe solicita, lhe roga, lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos, aos discípulos dele. Eu acho muito interessante esse versículo, porque eu fico imaginando os discípulos ali olhando Jesus em pé, com as mãos erguidas, talvez sentado, talvez ajoelhado, eu não sei. Mas percebendo Jesus ali, conversando com Deus e separando um momento ali com Deus, possivelmente passando pela mente deles tantas coisas que Jesus vinha realizando, tantos milagres, um poder extraordinário de Jesus nunca visto. Tanto o poder de fazer milagres, quanto o poder de se autocontrolar, de autodominar, um poder de amar as pessoas, poder de não ser influenciado pelas pessoas más, poder de influenciar as pessoas. Imaginando se fosse nos nossos dias, nós estaríamos olhando para o Jesus, ou alguém parecido com Jesus, e estaríamos vendo, nossa, ele consegue, imagina essa pessoa orando e a gente ali olhando para ela e imaginando, cara, ele é muito legal como ele consegue ser fechado no trânsito e não revidar, frear, desviar e dizer, oh Deus, acompanha esse rapaz, seja com ele, traz tranquilidade e paz para esse rapaz que acabou de me fechar, para essa moça. Ele é capaz de tratar bem os filhos, disciplinar os filhos, mas não ser arrogante com os filhos, não violentar os filhos, não agredir os filhos, nem mesmo com palavras. Ele é capaz de servir a sua esposa sem ser subserviente. Ele é capaz de amar a esposa todo o tempo. Ele é capaz de não ser grosso com ela, ele é capaz de entender os momentos e os dias difíceis dela, os dias de conflitos que ela está vivendo. Ele é capaz de respeitar esses momentos. Imagina os discípulos ali, então, olhando para esse Jesus, um Jesus contemporâneo, e percebeu o quanto as palavras deles vinham acompanhadas de vida e que não eram só letras. Ressuscitava mortos, fazia paralíticos andarem, surdos ouvirem, mudos falarem, cegos enxergarem. E de repente, então, eles vendo Jesus ali orando e possivelmente muitos dos milagres passando pela sua cabeça, a autoridade que ele tinha para falar com os religiosos e de não se sujeitar a muitos equívocos estabelecidos pela religião de então. E eles, vendo Jesus orando, possivelmente pensaram: caramba, Jesus faz isso com regularidade, com frequência. Nós sempre estamos vendo Jesus se separando para algum canto para orar. E é como se eles tivessem percebido: pronto, está aí o segredo de Jesus, é a oração. E espertamente, quando Jesus termina de orar, possivelmente ansioso ou ansiosos por fazer aquela pergunta, mas tendo que respeitar aquele momento e esperar. E quando Jesus termina, talvez ainda se levantando, ele diz: e quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Aqui o versículo então 2 já vai passar a dizer que Jesus ensinou então a oração do Pai Nosso. Mas eu convido você para a gente voltar aqui no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, porque Mateus vai dar aqui um detalhamento em relação a isso. Ah, Lucas não estava presente, ele narrou a respeito do que lhe foi passado, mas Mateus estava presente. E Mateus estando presente, ele vai dar um detalhamento aqui de antes de Jesus começar a orar, ele vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso, ensinará a oração do Pai Nosso, ele vai nos ensinar alguns princípios sobre a oração, que são tão importantes quanto a oração em si que Jesus ensinou. É um conjunto, é um todo, que não pode ser dissociado.
o que Mateus percebe é que o que Jesus ensinou, aquele conjunto de palavras, isoladamente considerados, sem os princípios aqui preliminares apresentados por Jesus, não teria o efeito que os discípulos esperavam. Ensinar a orar era muito mais do que ensinar um conjunto de palavras. Mateus percebeu bem isso. E ele então apresenta o que Jesus apresentou como ensino sobre a oração. E não apenas as palavras em si, ou os tópicos em si que deveriam ser abordados em uma oração. E aí no capítulo então 6 de Mateus, a partir do versículo 5, justamente respondendo a essa pergunta, a esse pedido dos discípulos, embora esteja aqui no contexto, né, das bem-aventuranças, mas é que você pode ver que o Lucas não sabia o contexto em que isso tinha acontecido, a pergunta. Então Mateus não registra a pergunta e coloca no contexto, mas Lucas vem dizer que foi num determinado momento. E então Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus disse: quando orares, não sejais como os hipócritas. Hipócritas são aquelas pessoas que usam máscaras, são as pessoas que são duas caras, são as pessoas que se apresentam em público de uma forma diferente daquilo que elas são no privado, que elas se apresentam exteriormente de uma forma diferente daquilo que elas são interiormente. São aquelas pessoas que agem de maneira muito diferente, não só do que elas agem no privado, mas até do que os impulsos do seu interior, mas fazem aquilo como se aquilo fosse natural, como se fosse um impulso do seu ser, como se eles fossem daquela forma. É claro que nós devemos, com impulsos errados, mas devemos em público agir de maneira correta, mas sem passar para as pessoas a impressão de que aquilo é natural. Mas os hipócritas, eles passavam a impressão de que aquilo era a coisa mais fácil do mundo, aquelas atitudes dele, e que era algo que fluía porque eles eram espirituais e as outras pessoas carnais. Não sejam como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas, e aqui falando sobre as autoridades religiosas, né, sobre os fariseus, sobre os sacerdotes, sobre as várias categorias que tinham e várias hierarquias que tinham de religiosos no judaísmo. Eles não sejam como eles que adoram orar, apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza eu vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Aqui nós vemos o primeiro princípio ensinado por Jesus, que é o princípio da motivação. Jesus, vocês querem que eu ensine vocês a orar? A primeira coisa que vocês precisam aprender sobre oração é qual a motivação correta da oração. E ele então já identifica logo aqueles que, quando se falava em oração, era o primeiro que vinha à mente, que eram os religiosos. Aqueles religiosos vazios, porque existiam os religiosos também que tinham conteúdo, mas Jesus está falando do hipócrita, que eram os religiosos vazios. E a primeira coisa que vinha à mente era esses, porque os religiosos hipócritas, os vazios, eles oravam em público, eles faziam questão de orar em público, com a motivação de serem vistos, de serem aplaudidos, de serem considerados os tais, os santos. E veja que o problema que Jesus diz aqui não é o fato em si de eles orarem em pé nas sinagogas. Temos hoje pessoas nas igrejas, equivalente às sinagogas aqui, que oram também em pé. Temos pessoas que têm o hábito de orar caminhando. Eu mesmo já orei muito assim na igreja. E de orar caminhando, com mãos levantadas. E não necessariamente a motivação era de se aparecer. Em alguns momentos sim, em outros não, em outros talvez, em outros sem perceber. Mas creio eu que muitos deles não era, e que estou certo de que muitas das pessoas que o fazem, a motivação não é se aparecer.
que Jesus está condenando é a motivação. Os hipócritas faziam isso para se aparecer, mas existiam os que não eram hipócritas e que também faziam dessa forma. E eles faziam nas esquinas das ruas, né, para serem admirados pelos outros. Ele diz, com toda certeza eu vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Se a motivação deles era ser admirado, eles já foram admirados. O galardão já foi. O negócio deles nunca foi entre o meu pai e eles. O negócio sempre foi entre eles e os outros. A oração deles não era, a motivação era receber admiração e aplauso. Então, uma vez tendo sido admirados, como de fato eram, aí o galardão resolveu a recompensa. Aquilo que a motivação deles demandava aconteceu, não tem mais nada para acontecer. E Deus sonda a motivação, Jesus está dizendo. Mas ele diz, tu, porém, e aqui nós vemos o princípio da privacidade e da intimidade, ensinado por Jesus na oração. Privacidade e intimidade. Tu, porém, quando orares, tu, porém, em contraste a esses hipócritas, que faziam com motivação de serem vistos e aplaudidos e admirados, vai para o teu quarto. E após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Que está em secreto. Olha a diferença que os hipócritas faziam em público para serem vistos. E ele diz, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. E não tendo por motivação as pessoas, mas por motivação e por alvo o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, que vê você em secreto, te recompensará plenamente. Ora, se a sua motivação é as pessoas, é a admiração das pessoas, você recebe o galardão quando as pessoas te admiram. Quando a sua motivação é o seu pai, ele se revela a você, e em ele se revelando, você é plenamente recompensado. Porque quando você ora com a motivação correta e a sua motivação é Deus, é a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus, ele te recompensa, ele se apresenta. Ele se apresenta para você, para mim e para você. E a recompensa foi completa. Você sai dali, se estava desempregado, continua, se estava doente, continua. Mas a recompensa plena aconteceu, porque a sua motivação era encontrar-se com ele. E ele se apresentou para você. Através do seu espírito, você foi plenamente recompensado. Independentemente se ele vai atender ou não algumas das demandas que você naturalmente apresentou ali, como nós vamos mais para frente ver isso. Esse princípio ele nos ensina, quando fala sobre privacidade, ele fala sobre um lugar. A oração tem lugar. Lugar de privacidade, lugar secreto. Se você está em casa, você mora com outras pessoas, e está aquele tumulto, aquela bagunça, e se você não separar um cantinho para você fazer a sua oração, você não vai ter essa privacidade de que você precisa. Mesmo que você more num ambiente, ainda mais agora no isolamento social, em que às vezes as pessoas estão ficando mais em casa, mais juntas, mas mesmo que você more várias pessoas em um único cômodo, mas se você vai para uma quina naquele cômodo, e você se fecha naquela quina, se prostra naquela quina, mesmo que atrás de você a bagunça esteja acontecendo. Esse seu gesto, fala desse movimento, vai para o teu quarto, o seu gesto de dizer, eu vou agora para o meu cantinho da oração, mesmo que você sequer tenha porta para fechar, embora se tiver seja o ideal, como Jesus disse aqui, mas sequer haja porta física para fechar, mas eu fechei uma porta, subjetivamente falando. No que diz respeito a atitudes, eu estou claramente mostrando para as pessoas que naquele momento eu não estou para elas.
Aquele momento é reservado para falar com Deus. Esse movimento de vai para o teu quarto, ele diz alguma coisa para você e diz alguma coisa para as pessoas com as quais você se relaciona. Que aquele não é um momento para interagir com elas, é um momento para interagir com Deus. Princípio da privacidade. Vai para o teu quarto. Esse movimento diz para as pessoas e diz para você. Do mesmo jeito que o movimento do hipócrita, que Jesus condenou, é o de ir para a praça, para a quina das praças na hora de orar. Aquele movimento dizia para ele mesmo e para as pessoas que era a hora dele se aparecer. Quando você vai para um cantinho, você está dizendo para si e para as pessoas: agora é um momento meu com Deus. E que a não ser que alguma coisa realmente extraordinária justifique e não possa esperar, eu não posso ser interrompido. Isso fala para você sobre o valor de Deus. Como Deus vale para você. Porque você separa um lugar, um tempo e um lugar para Ele. E após ter fechado a porta, fala dessa privacidade, né? Você vai orar em secreto e o seu Pai, que está em secreto, vai te recompensar. E aí no versículo 7, Jesus diz: E não oreis, e quando orardes, não useis de vãs repetições. Jesus está falando sobre a necessidade, o princípio da consciência, o que eu estou chamando de um princípio da consciência. E oração precisa necessariamente estar permeada, estar. Precisa fazer parte da oração a consciência a respeito dela, a respeito do que eu vou dizer. Quando ele diz: Não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, eles vão ser ouvidos. E eles falam, falam, falam. Oram, 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 repetem, 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 acham porque estão orando muito e falando muito e repetindo muito, Deus vai ouvi-los. Talvez aqui um dos motivos daquela jargão, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. No mínimo, elas não somem. A recompensa não vem, eu não sou ouvido. Por quê? Porque eu só estou falando, falando, falando. Não há consciência na minha oração. Não useis de vãs repetições. Vão, de acordo com o dicionário, é aquilo que é vazio, aquilo que é oco, aquilo que é sem sentido, aquilo que é sem utilidade, aquilo ah, que é sem utilidade, que é sem consciência. Mas veja que Jesus não está condenando a repetição em si, mas Jesus está condenando a vã repetição. E aqui vai uma diferença muito grande, e nós percebemos um equívoco na história da religião cristã muito grande, particularmente do protestantismo, quando se desvincula do catolicismo. Quando há essa bifurcação, essa divisão nesses dois ramos do cristianismo. A Igreja Católica sempre teve por hábito orar a oração do Pai Nosso e outras orações ou rezas e fazê-lo de forma repetida. Mas o protestantismo ele começou um movimento de não só negar aquelas teses que depois a própria Igreja Católica reconheceu equivocada, pelo menos em grande medida, ah, mas eles caminharam para abandonar também outras práticas da Igreja Católica, e muitas delas extremamente bíblicas, como a própria repetição da oração do Pai Nosso. Porque Jesus nunca condenou a oração do Pai Nosso, pelo contrário, ele a ensinou. E Jesus nunca condenou a repetição da oração do Pai Nosso, mas apenas a vã repetição da oração do Pai Nosso. A oração que ele logo em seguida ensinaria. Ele tanto não estava condenando a repetição que ele mesmo disse. Logo adiante ele vai dizer: orareis assim. Quando você ensina uma oração é porque ela vai ser repetida.
ela só não pode ser repetida de maneira vã. E inconscientemente nós assimilamos isso e simplesmente abandonamos por muito tempo a oração do Pai Nosso. Isso é uma realidade do protestantismo, do segmento evangélico. Ora-se muito pouco a oração do Pai Nosso aqueles que oram. Mesmo os que oram muito pouco. A oração que o próprio Jesus ensinou, a pretexto de não usarem de vãs repetições. Pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Então, o que nós precisamos é repetir, mas repetir com consciência. Repetir sabendo o que nós estamos dizendo, por que nós estamos orando aquilo, a essência daquilo que está sendo orado. E por isso que a partir do próximo tópico nós vamos meditar palavra por palavra, frase por frase, ao longo de algumas semanas, aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Nós vamos dedicar especificamente à palavra Pai. Qual o significado disso? Qual a consciência que está por trás desse vocativo usado por Jesus? E etc. Por quê? Porque nós temos que repeti-lo assim, mas não de maneira vã. Então eu desafio você já desde agora a que você possa participar da sequência. Esses vídeos são longos, sim, são longos. Mas a gente precisa separar um tempo para isso. Se você comparar a quantidade de horas que eu e você temos na semana. Essa 1 hora na semana toda, para você assistir um vídeo desse. E não só assistir, mas aprender o que está sendo ministrado, passado para você, servido a você, você vai ver que é muito pouco tempo. O muito tempo ou pouco tempo é relativo. É muito ou pouco dependendo com o que eu estou comparando, qual a utilidade eu vou ter com aquilo. Se você acreditar que realmente isso tem um potencial para a sua vida, você vai considerar como pouco tempo. Se você entende que tem muitas outras coisas na sua vida que você precisa correr atrás, que são mais importantes, tem muitos outros resultados mais importantes do que o resultado espiritual que a oração te proporciona, a oração consciente, a oração verdadeira, a oração que Jesus ensinou e da forma como Jesus ensinou, você vai entender que o tempo foi muito, que você perdeu o tempo e desperdiçou o tempo. Isso tudo passa pelos seus valores e por isso esse capítulo está ao final do livro, depois de nós passarmos justamente várias questões sobre a rehierarquização dos nossos valores. O que de fato vale? O que eu estou perseguindo? Atrás de quê? Atrás do que eu estou correndo? Atrás do vento, como Salomão? Ou eu estou perseguindo valores e conquistas espirituais que vão repercutir pela eternidade e que demandam um plantio diário e uma consciência diária? Quanto antes nós acordarmos, melhor. Isso que eu estou compartilhando com vocês ao longo de tanto tempo, isso é o resumo de muito tempo de dedicação, tanto de estudo quanto de prática. E que, embora eu esteja muito longe, eu sou uma pessoa extremamente falha. Muito falha. Quem me conhece sabe disso de perto. Ah, eu amo o lugar para onde Deus está me levando. Porque eu já percebo a diferença, a distância do lugar de onde Ele me tirou e está me tirando. E Deus quer fazer essa mesma coisa com você. E o versículo 8, Jesus diz: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o de que tendes necessidade, antes mesmo que vocês lhe o peçais. Isso aqui é o princípio
da presciência divina, que eu chamo. O princípio de que Deus já sabe tudo que você vai orar, antes de você abrir a boca e antes de passar pelo seu pensamento. Mas então qual o sentido, Emer, da oração? É só porque Deus quer incomodar a gente, fazer a gente escravo? Deus tem uma necessidade de ver a gente ali orando, ajoelhado, levantando a mão, de separar um tempo para Ele? Deus é carente, precisa da minha companhia, Emer? E Ele determinou que se eu não pedir, Ele não me dá? Só vai dar para quem pede? Mesmo sabendo o que eu preciso? É esse tipo de pai que Deus é? Que sabe aquilo de que o filho necessita, mas determinou para si que não dá enquanto o filho não pedir? Separar um tempo para conversar com ele e falar das suas necessidades, das suas dificuldades. É esse o tipo de Deus a quem nós servimos, Werner? Esse é o Deus que você está apresentando? Esse é o Deus a quem você serve? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aqui revela algo, nos revela que a oração não se destina a nós revelarmos para Deus, informarmos para Deus, atualizarmos Deus, noticiarmos Deus a respeito das coisas que estão acontecendo, a respeito das minhas dificuldades, a respeito dos meus problemas. O princípio da presciência divina me diz que eu não oro para que Deus saiba de que eu necessito. É algo, nós que reconhecemos Deus como onisciente, é algo muito básico, né? Mas as nossas orações, você há de convir comigo, que elas normalmente elas deixam de considerar esse princípio da presciência divina. E a gente realmente acredita durante a oração, muitas vezes, que nós estamos trazendo uma novidade para Deus sobre fatos que estão acontecendo ou, na melhor das hipóteses, sobre como eu estou me sentindo diante daqueles fatos. Como aquilo está me afetando. Deus sabe antes e melhor, porque o meu coração é enganoso. Ele sabe até melhor do que eu, tanto dos fatos quanto das sensações que os fatos me geraram. E do potencial danoso e benéfico daqueles fatos sobre a minha vida. Ele sabe tudo. E é diante dele que nós apresentamos as nossas orações. Mas, então por que eu preciso orar? Por que ainda assim Jesus? Porque Jesus não resumiu simplesmente, quando pediram ensina-nos a orar, ele não disse, olha, vocês não precisam orar. Porque o vosso Pai sabe de antemão tudo o que vocês necessitam. Jesus está dizendo, quando vocês me veem separado no monte, num canto, no deserto, eu me separo para orar, vocês podem ter certeza de uma coisa. Nessas horas eu não estou pedindo a Deus por mim. Nesses momentos eu não estou pedindo, posso até estar, mas eu não estou trazendo uma novidade para Deus a respeito de algo que eu necessito. Estou me relacionando com Ele, com meu Pai. Eu estou conversando com Ele a respeito de algo que está acontecendo e que Ele já sabe. Mas nós conversamos com outros amigos, com pessoas a respeito de assuntos que Ele já sabe, e nós conversamos sobre aquilo. E nós conversamos. E a oração não é algo que Deus precisa, então, mas é algo que eu preciso. Como nós vamos ver num dos princípios no próximo tópico, na próxima semana, a oração é um momento em que eu digo para mim mesmo que aquela minha preocupação,
aquela minha ocupação, aquela minha situação, aquelas circunstâncias está diante, está colocada diante do meu Pai, que está nos céus, todo-poderoso. A oração é uma necessidade minha, nunca foi uma necessidade de Deus, que é completa e absoluta. Nunca foi uma necessidade de Deus. E às vezes a gente fica com raivinha de Deus e quando a gente resolve que não vai nem orar, hoje eu não vou nem orar porque eu estou muito chateado com Deus. Ele não precisa. Somos nós quem precisamos. Deus sabe de que vocês precisam. E aí ele diz, por essa razão vós orareis. E ele passa a ensinar a oração do Pai Nosso. Mas eu quero ainda aqui só puxar mais um princípio que vai estar inserido lá no meio da oração. Embora depois nós vamos detalhar esse trecho. Mas é o que diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é um princípio também que nós extraímos aqui da oração, que é o princípio da periodicidade e o princípio do momento devocional. A oração tem que ser feita diariamente. O período de intervalo máximo entre uma oração e outra, no máximo, não é que tem que ter esse intervalo, é de um dia para o outro. É a interpretação que nós extraímos daqui. Quando ele diz que nós devemos orar e pedir o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está dizendo, vocês diariamente vão ter que pedir a provisão daquele dia. Pão fala de provisão. Diariamente vocês vão precisar pedir a provisão do dia em que vocês estão orando. Então, no máximo, uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia, é o período, intervalo de tempo mínimo que tem que ter. Embora a gente possa, claro, orar mais vezes e pedir mais vezes o pão daquele dia, mas no mínimo uma vez. Eu posso pedir durante todo o dia, várias vezes, a provisão daquele dia. Repetir esse pedido, o que eu não posso é passar um dia sem pedir a provisão daquele dia, senão eu vou ficar um dia sem provisão. Pão diário fala de provisão. Então ele está nos ensinando aqui sobre a periodicidade. Nós precisamos todos os dias orar essa oração que Jesus está ensinando aqui. Todos os dias nós precisamos orar a oração do Pai Nosso. Não necessariamente repetindo as palavras, mas o conteúdo que Jesus está ensinando é um conteúdo que deve ser orado diariamente. E ele nos ensina também o momento do dia em que isso deve acontecer. Por quê? Porque se ele está falando que na oração eu vou pedir a provisão para o dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu não vejo particularmente sentido, eu não sei se você consegue enxergar sentido, eu não vejo sentido em pedir essa provisão ao final do dia. Como que eu vou ao final do dia pedir a provisão do dia de hoje? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como é que eu vou ao final do dia de hoje pedir o pão nosso de cada dia de hoje se o dia já está acabando? A lógica para mim é que eu, no início do dia, isso me deixa muito claro que no início do dia é que eu devo me dirigir a Deus para pedir a provisão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Porque senão eu vou ficar pelo menos boa parte do dia sem a provisão. A lógica é essa. É então que no primeiro momento, porque a provisão, como nós vamos ver num tópico adiante, a provisão aqui não é só o pão literal, o pão com a manteiga e o café, não é só a carne, o arroz. A provisão aqui é muito mais todas as nossas necessidades. O ar que nós respiramos é provisão. O emprego é provisão. A saúde é provisão. O nosso organismo funcionar bem, isso é provisão divina. Tudo de que nós precisamos são provisões que Deus precisa nos fornecer. Que são simbolizadas por esse termo, pão diário, pão de cada dia. Como nós vamos ver adiante. Então, quando eu acordo, eu já preciso do ar. Aliás, dormindo eu ainda precisava, mas agora com consciência eu preciso do ar que eu respiro. Eu preciso de provisão espiritual, principalmente, como nós vamos ver também em tópicos posteriores. Então, para mim isso fica muito claro que a primeira coisa que eu preciso quando eu começo o meu dia
é falar com Deus. E, portanto, o momento devocional, o momento da minha oração do Pai Nosso, é pela manhã e não ao final do dia. Eu posso até ao final do dia orá-la novamente. Como eu posso e devo, o ideal é que eu ore ao longo do dia. Mas é indispensável que pela manhã eu dirija os meus pensamentos a Deus, no meu canto, no lugar separado, com consciência, para poder falar com Ele e, inclusive, e não apenas, pedir a provisão daquele dia. Então eu te desafio, meu irmão e minha irmã, que você possa. Você não tem ideia do potencial disso daqui. Infelizmente, eu não sei se. Eu acredito que a grande maioria, inconscientemente, dos nossos líderes religiosos, acredito que a grande maioria não ensina essas verdades, o poder da oração e da vida devocional e da oração devocional diária com consciência, porque as pessoas ficam inconscientes. E o líder religioso, consciente ou inconsciente, se ele não for de verdade, a gente é muito consciente do seu papel e da sua missão de aproximar as pessoas de Deus cada vez mais e cada vez que as pessoas precisem menos dele, a tendência como seres humanos que somos é querer deixar cada vez mais as pessoas dependendo da gente. Sempre a pessoa precisando de vir tomar a benção. Quando ela pode começar a tomar a benção direta, buscar a benção direta. A pessoa talvez por medo de perder a parte dos seus membros ou deles não virem todos os dias e etc., inconscientemente acabam deixando de apresentar uma das maiores verdades que deveriam estar sendo ensinadas, que é a da vida devocional, a do relacionamento direto com Deus e da oração do Pai Nosso. Independentização espiritual. É para isso que nós somos chamados. Codependência uns dos outros, mas não a dependência ad eterno de um líder religioso. Não, não é para isso que o Evangelho existe, não foi para isso que Jesus morreu e não é essa a função da religião. A religião tem por papel nos religar. E uma vez religando, cada vez nos deixando mais ligados, de maneira que menos possam depender de nós. Essa é a ideia, mas é uma luta a ser travada com o inconsciente, com a natural tendência nossa como seres humanos. Infelizmente, eu tenho compartilhado isso ao longo de alguns anos, com muitas pessoas. Dessas, pouquíssimas têm aplicado isso. E se uma só pessoa assistindo esses vídeos puderem também assumir essa consciência e essa prática, começarem essa luta, porque eu até hoje estou nessa luta, porque é uma decisão diária. A gente tem uma época que está indo bem, tem época que não, e a gente prioriza e época que não. Mas vai fazer a diferença na sua vida que você não faz ideia como tem feito na minha vida. Se fizer na de uma pessoa, para mim já terá valido a pena. O meu papel eu fiz e estou fazendo. Sei que o vídeo ficou longo, mas Deus te abençoe. Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que conseguiu vir até aqui. Dos que não conseguiram também, mas eles não receberam o conteúdo que o Senhor tinha para eles, acredito eu, que só possa lhes dar outras oportunidades. Mas aqueles que ficaram e que estiveram aqui até o final, meu Deus, transforma em vida no coração e na mente deles essas palavras, como o Senhor tem transformado na minha vida e como isso tem feito diferença. Para que de fato, Senhor Deus, possamos desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor e diário, que dia a dia nos transforme de glória em glória, de encontro em encontro contigo. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. A prática devocional, a decisão da prática devocional, é uma prática que exige muita disciplina. A tendência nossa, o nosso dia já é tão curto, e hoje, nos dias de hoje a sensação nossa é de que temos menos tempo ainda. E o
O que nós precisamos, então, é de muita disciplina na organização do tempo. E eu comparo com um projeto, quando vocês que já participaram, já desenharam uma casa, minha casa vai ser assim, tantos quartos, uma suíte, você vai desenhando, e você vê que precisa de um quarto de serviço ali para uma empregada, alguém que venha trabalhar e pernoitar na sua casa, uma secretária ali. E você faz aquele desenho de um espaço, um quarto, um banheiro pequenininho para ela usar o banheiro separado e não usar o da casa, e você faz para caber uma cama e um guarda-roupazinho. E você, quando vai precisando de mais espaço na sua casa, que tudo já ocupa muito mais espaço do que esse quartinho que está lá no canto da empregada, você ainda tende a empurrar mais ainda o quartinho dela e diminuir o quartinho dela mais ainda, para ver se aumenta a sua suíte, se aumenta a sala, se aumenta a churrasqueira. E cada vez diminui mais esse quartinho. A ponto de, às vezes, a gente elimina esse quartinho definitivamente do projeto e diz, não, eu não vou ter empregada que durma, eu só vou ter diarista. A ideia é a mesma. É como se a gente, no dia da gente, a gente tem tanta coisa para fazer. E a gente vai separar, não, eu vou separar 1 hora por dia para Deus. E você, não, mas 1 hora eu não vou dar conta, não está cabendo no meu dia. Estou com um dia muito cheio, eu vou separar 30 minutos. E você vê que 30 minutos não está cabendo no seu dia, aí você separa 15 minutos. E de repente você vê, não está adiantando que esses 15 minutos nem está tendo qualidade, porque eu estou numa correria, meus pensamentos estão tão assim, quando você vê, você já eliminou do seu projeto existencial esse quartinho da oração, esse momento da oração. A oração devocional, ela não começa quando você acorda, abre a sua Bíblia, dobra o seu joelho e diz, Pai Nosso. Não. A oração começa na noite anterior, quando você vai dormir, e colocar o seu relógio para despertar. E você decide quanto tempo você vai orar, e você coloca o relógio para despertar tantos minutos antes, conforme o tempo que você tem estipulado para a oração. O seu momento devocional começa ali, porque é nesse momento em que você vai dormir no dia anterior que você diz, eu preciso de Deus, eu preciso separar um momento para o meu relacionamento com Deus. E aí começa o seu momento devocional, e não no dia seguinte, quando você acorda. Então, todos os dias, quando você for dormir, comece ali o seu momento devocional, programando que hora você vai acordar, para que você não seja atropelado pelo dia e, consequentemente, não separe o seu tempo para falar com Deus. Tá bom? Deus abençoe.